Bom dia, queridas, queridos, senhoras, senhores. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Humanidade para o seminário A Voz do Professor. Nós convidamos ao palco o senhor Paulo Scaff, presidente da Fiesp, SESI São Paulo, Senai São Paulo, acompanhado do presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Walter Vicione Gonçalves, superintendente operacional SESI São Paulo, diretor regional Senai São Paulo e membro titular do Conselho Estadual de Educação em São Paulo. Maria Lúcia Teles, superintendente do SESI Rio de Janeiro e diretora regional do Senai Rio de Janeiro. Ok. Então, em primeiro lugar, nós ouviremos agora o presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Eu quero cumprimentar a todos, na pessoa do meu querido Paulo Scaff, o palestrante Tião dos Santos, que é o presidente da Associação dos Catadores de Material Reciclável do Jardim de Gramacho, professor Arnaldo Nisquier, nosso grande amigo, professor Silvio Meira, Lucélia, obrigado também, Maria Lúcia, enfim, a todos os companheiros e principalmente a vocês que fazem a grande diferença através da educação. Paulo Freire já nos dizia que era importante saber que a gente podia sonhar e trabalhar para a educação, que com isso nós podíamos não apenas conhecer o mundo, mas, sobretudo, através da educação, nós podíamos transformar esse mundo. E vocês fazem isso todo dia. E também nós temos que entender que não é possível falar em sociedade sustentável sem falarmos, evidentemente, em educação, que é o pilar fundamental no fortalecimento das relações humanas, na formação integral do cidadão. Educação que realiza sonhos, mostra novos caminhos e novas formas de caminhar, dá opções, leva, portanto, esperança. Educação que extrapola os muros das escolas, invade fábricas, praças, sobe morros, avança pela madrugada, transforma carretas em sala de aula, educação que vai até o aluno e o leva além dos seus limites. Hoje temos aqui 500 pessoas, representando os mais de 10 mil das redes SESI Senai de São Paulo e do Rio. Vocês são muito especiais, assim como os colegas, que têm educação como seu objetivo de vida, sua ferramenta de transformação social. Seu discurso é a prática, sua prática é levar esperança e oportunidade para milhares de jovens e adultos, profissionais que dão aula de educação ambiental, plantando, por exemplo, aqui no Rio, 1 milhão de árvores, que combatem a desigualdade social, alfabetizando no Transformar 130 mil pessoas, que explicam o que o Rio +20 para quem não viveu a Rio 92, que dão aula de madrugada, de uma forma voluntária, para quem não pode ir à escola de dia, que sobem os morros, entendendo que educação também é segurança. Nossos heróis do presente formando os cidadãos heróis do futuro, mestres que transformam a cada ano a vida de mais de 1 milhão de pessoas. São vocês. Juntos dão uma aula de desenvolvimento humano. Juntos incluímos nossos alunos nas oportunidades geradas pelo crescimento econômico. Juntos transformando a nossa sociedade em um lugar mais justo, onde a formação é, ao mesmo tempo, esperança e realização, futuro
e presente. Muitíssimo obrigado a todos vocês, não apenas estarem aqui, mas juntos nessa fantástica aventura de transformar as pessoas. Obrigado a todos. Agora nós ouviremos o professor Walter Vicione Gonçalves, por favor. Eu queria cumprimentar o presidente Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, o meu presidente Paulo Scaff, o professor Arnaldo Nisquier, Silvio Meira e o Tião Santos e Lucélia. Muito obrigado por tudo. Esse evento se reveste de grande importância e eu tive imaginando e pensando em alguma coisa que eu pudesse dizer a todos vocês, professores, e me lembrei do diálogo da Rainha Alice, no clássico do Lewis Carroll, no País da Maravilha, Alice no País dos Espelhos, quando Alice diz que, por mais que ela tentava, não conseguia acreditar em coisas impossíveis. No que a rainha retrucou: nossa, pois eu, às vezes, me acontecia acreditar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. E é assim que tem sido com o Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, na profícua gestão da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. É assim que tem sido com o meu presidente Paulo Scaff, na presidência da Fiesp, do Ciesp, do SESI e do Senai de São Paulo. Antes do café da manhã, ambos já acreditam em 6 coisas impossíveis. Trabalhar junto com eles, quando se juntam, então, é um transtorno para todos nós, presidente Paulo Scaff. Maria Lúcia deve saber bem disso. Em coisas impossíveis. E me parece que a humanidade 2012 é um dos exemplos concretos desses sonhos impossíveis, né? A história diz que há 90 dias atrás, Paulo Scaff e Eduardo Eugênio aqui estiveram e disseram: nós vamos fazer aqui a manifestação das indústrias do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo. No que muitos retrucaram: mas não é possível. Em 90 dias isso não é possível. E aqui está essa obra realizada, como nós estamos vendo, essa maravilha da humanidade 2012. Então, meus professores, meus amigos, o futuro não está escrito especialmente por ser fruto da necessidade, do acaso e da vontade. Necessidade das tendências marcantes que só podem ser desenhadas lentamente sobre horizontes mais longos. Acaso das descobertas, das conjugações de eventos e do aparecimento de personalidades excepcionais. E essa... Perdão. E a vontade de gestores de influenciar o futuro, perseguindo o plano, muitas vezes, mais do que planos, ao recorrer à capacidade criadora dos indivíduos. Sob a liderança de Paulo Scaff e sob a liderança de Eduardo Eugênio, para nós do SESI e do Senai, a utopia não morreu enquanto forma absoluta do desejo. Com a força criadora da imaginação, Paulo Scaff e Eduardo Eugênio não resistem ao impulso utópico e ao louco desejo de ver crescerem as pessoas e com eles o Brasil. Paulo Scaff, inclusive, para animar esse louco desejo, escolheu a obra musical do brasileiríssimo Vila Lobos, lá em São Paulo, chamado Trenzinho Caipira, não só para valorizar a arte brasileira, mas, sobretudo, para resgatar o valor expresso pelo dito popular de que é preciso andar no trilho, fazer certo a coisa certa. Ao definir e adotar para a Fiesp o tema "Crescem as pessoas, cresce o Brasil", a Fiesp de Paulo Scaff colocou em relevo a presença e a participação do SESI e do Senai
entidades educacionais da indústria no contexto do desenvolvimento econômico brasileiro. E essa participação não se realiza ela se realiza graças à articulação didática e criativa, que se faz de 3 elementos chaves: educação, tecnologia e cultura. Assim, nossa atuação passa a ser, SESI e SENAI, mais fortemente coincidente com essas áreas que têm o poder de viabilizar a realização das pessoas e a sua adequação à transformação da sua época. Efetivamente, no fundo, as manifestações de vanguarda do SESI e do SENAI são fruto do preparo dedicado à vocação e ao talento, e formam a ponta de um processo que vem de longe, de muito longe, há 70 anos já. O educador, o artista, o cientista não teriam condições de propor a novidade se não pudessem dispor de um ambiente propício à evolução, e isto só se consegue com a tradição consolidada em áreas tão sensíveis da atividade humana. O SESI e o SENAI participam com suas experiências educacionais e também com sua abertura ao aprendizado na promoção do desenvolvimento econômico brasileiro, e o faz por meio do investimento na pessoa humana. Assim, num processo contínuo de formação do homem, com base no princípio da educação integral, SESI e SENAI buscam enriquecer o desenvolvimento do seu currículo escolar, conduzindo o seu aluno para o aprender a fazer, para o aprender a aprender, para o aprender a ser. Enfim, conduzem o seu aluno do aprender a agir no contexto social do momento para o aprender a reagir diante dos resultados sociais das mudanças econômicas e tecnológicas. Assim, o SESI e o SENAI deixam de ser apenas um lugar de transmissão de conhecimentos para se tornar um espaço coletivo da construção dos conhecimentos e dos saberes, professores e estudantes, juntos, autores e atores do processo ensino-aprendizado. Eu queria agradecer não só ao presidente Paulo Scaff, mas o presidente Eduardo Eugênio, por fazerem escola. Não só confirma essa, como reforça que todos nós, os brasileiros, já sabemos que a construção de um país depende de sua capacidade de formar e utilizar talentos e as capacidades de todas as pessoas que neles vivem e trabalham. A existência de recursos naturais, tecnológicos, financeiros tem muita importância, mas são homens como Paulo Scaff e Eduardo Eugênio, com suas ideias e sua capacidade de dosar esses recursos diferentemente e com novos objetivos, o elemento dinâmico desse processo de construção. Graças aos dirigentes do sistema indústria, graças a presidentes como Eduardo Eugênio e como Paulo Scaff fazem escola, e graças a todos aqueles que fazem o fazer do SESI e do SENAI, é que nós podemos inspirar pessoas a serem verdadeiramente cidadãos da sua cidade, do seu estado e do nosso país. Inspirar pessoas pelo sistema SENAI de formação profissional e pelo sistema SESI, sistemas em que o aluno deixou de ser aluno, deixou de ser aquele que não tem luz, para ser o estudante que brilha. E assim, são os nossos alunos, e é isso que esse seminário, a voz do professor, busca nesse seminário sobre a sustentabilidade e sobre a humanidade, focado na pessoa humana, é que vão brilhar, rompendo com todos aqueles que acreditam e que só compreendem a escola numa lógica que nega expressão aos seus alunos e tendem a sufocá-la. Graças aos nossos presidentes, graças aos educadores do SESI e do SENAI, graças às famílias dos nossos alunos, formaremos no sistema SESI, no sistema SENAI, construtores da nova nação brasileira. Acreditem.
Muito bem. Agora nós ouviremos o presidente da Fiesp, SESI e Senai São Paulo, Paulo Scaff. Por favor, Paulo. Muito obrigado, bom dia a todos. Caríssimo Eduardo Eugênio, companheiro, presidente do Sistema Firjan, eu aproveito essa oportunidade que nós estamos com os nossos professores do SESI, Senai, do Rio, de São Paulo, para dizer a você que a indústria paulista, a Fiesp, eu pessoalmente, estamos muito felizes com o entrosamento cada vez maior entre a indústria fluminense e a indústria paulista, entre a Firjan e a Fiesp. Nós temos feito coisas construtivas, coisas positivas, coisas boas para as pessoas. Então, eu quero te agradecer muito e dizer que cada vez que nós damos um passo, eu fico animado já pensando no próximo passo. E certamente o Augusto fica preocupado com isso. Mas são coisas saudáveis. Essa semana está num encontro como esse, com um tão grande número de professores, professoras do Rio e de São Paulo. Isso me faz de fazer uma reflexão que esta semana está diferente. Porque eu estava no Rio antes de ontem, fui para São Paulo à noite. Ontem de manhã, o meu programa em São Paulo foi a aula inaugural do MBA que nós estamos fazendo em parceria com a Firjan para os diretores das escolas públicas. Primeira turma de 120 diretores. A aula inaugural foi ontem de manhã. Então, como é que nós podemos ajudar mais a educação? Além das escolas do SESI, do Senai, a rede pública é onde tem o maior número de alunos. Temos sistema SESI, telecurso, mas falamos qual é o grande problema da escola pública? A gestão. Comércio é o maior problema. Então, nós vamos fazer um MBA, foi uma iniciativa da Firjan, e que foi apresentada a ideia da Firjan para a Fiesp, e achamos muito boa ideia, fizemos uma parceria, e ontem foi em São Paulo já a aula inaugural, onde nós vamos fazer esse MBA, que são 18 meses de curso, 15 meses, são 15 matérias, uma matéria por mês, durante 15 meses, e depois dos últimos 3 meses, cada aluno, cada gestor, faz um projeto que seria o ideal para a sua escola. Quer dizer, tem 90 dias de prática, que seria aquele projeto para que a escola seja uma escola referência. Bom, nós vamos formar 3.200 gestores públicos em São Paulo. E aqui no Rio são quantos? 1.400. 1.400, 3.200, são 4.600, quase 5.000 gestores públicos que nós vamos fazer gratuitamente. O Estado não vai pagar nada. Quem vai fazer é o Sistema Firjan, o Sistema Fiesp. Então, ontem de manhã, eu estava nessa aula inaugural. Fiquei feliz com aquilo, porque estava observando que aquilo iria estar iniciando uma contribuição forte para a sociedade, melhorando a gestão das escolas públicas. À tarde, eu fui para uma cidade no interior de São Paulo, os paulistas que aqui estão, nossos queridas professoras e professores do SESI Senai de São Paulo. Conhecem bem a cidade de Araraquara. Inauguramos uma belíssima escola do SESI. Aí fomos lá, Eduardo, falei, bom, eu vou decolar para o Rio às 4 horas. Tinha marcado até alguns compromissos aqui às 6. Quem é que consegue, no calor, aquele calor humano fantástico, aquele astral de uma inauguração de escola, aquelas crianças super alegres, professores, familiares, enfim, fazer a coisa ser rápida. No final, eu saí de São Paulo às 2, cheguei lá 2h40, cheguei umas 3 horas para sair 4h30, saí de lá, eram quase 7 horas da noite, mas foi altamente gratificante. Né? Uma escola moderníssima, onde vai haver ensino fundamental em tempo integral, as crianças chegando às 8 horas da manhã, ficando até às 5 da tarde, recebendo alimentação, educação na sala de aula, educação nos laboratórios, boa alimentação, prática de esporte, atividades culturais, tudo aquilo que complementa a verdadeira educação. Não é? E depois voltei para cá, cheguei, estava tendo o show do Caetano, estava no bis, entrei aqui, estava na última música do bis, mas pelo menos ouvi a última música. E hoje de manhã, iniciamos o dia, iniciamos um pouco mais cedo, já tivemos algumas atividades, mas ainda nessa manhã, com todos vocês aqui, educadores brasileiros, educadores do SESI Senai. Eu quero dizer a vocês todos
o grande respeito e admiração que eu tenho por todos vocês. Porque a única forma de nós transformarmos uma sociedade é através da educação. A gente fala aqui de crescimento sustentável, não há crescimento de nenhum tipo sem educação. Não há crescimento sustentável sem educação. A educação é a forma de se dar oportunidade igual às pessoas. Todo mundo fala, Lucélia, de oportunidade igual. E como é que você dá oportunidade igual? Não é tirando a casa de um e dando para o outro, você está dando oportunidade igual. Você tem que pegar uma criança de 6 anos de idade e dar a oportunidade a ela de uma boa educação. Dar a oportunidade a ela de adquirir conhecimento, de ir para a escola, não é só para ir para a escola. Escola não é estoque de crianças, não é armazém que se estoca a criança. E não adianta também ensinar, a criança tem que aprender. Então, esse papel fundamental da educação, de você dar oportunidade igual às pessoas, através da educação. Através da educação que você se emancipa. É a única forma. A pessoa, quando tem um conhecimento, é a verdadeira riqueza. É rico em qualquer canto do mundo. Em qualquer lugar, ninguém rouba o conhecimento do outro. É a única forma de ter independência verdadeira é através da educação. Então, é por isso que o SESI e o SENAI do Rio, de São Paulo, investem pesadamente na educação. Em São Paulo, ano passado, investimos 700 milhões de reais, foi mais que o governo do Estado de São Paulo em novas escolas, laboratórios, em laboratórios, escolas e teatros, foi maior do que o investimento do próprio Estado de São Paulo. E por isso que nós valorizamos muito os professores. Quando eu vi no programa A Voz do Professor, esse é um programa que me agrada muito, A Voz do Professor, porque nós não teríamos nada de educação sem os educadores. Educador é aquele perfil que não pode ser egoísta, porque o professor, ele vibra quando ele consegue passar o seu conhecimento ao outro. Vibra quando ele está formando as crianças. Ele não tem direito do mau humor. Todos nós somos seres humanos. Nós temos dias em que nós estamos bem, temos dias que não estamos tão bem, temos dias que temos problemas pessoais ou particulares. O professor não pode se privar disso. O professor tem que estar, ou a professora, sempre em dia, sempre equilibrada, sempre paciente, sempre de bom humor, para que se possa transmitir para as crianças e transferir o seu conhecimento. Então, eu quero dizer a todos que estão aqui, que é um privilégio para mim, Eduardo, é um privilégio poder participar de um evento como esse. Com tantos educadores juntos e educadores do SESI e do SENAI, que nós conhecemos tanto e nos orgulhamos tanto de presidirmos o SESI e o SENAI, certamente o Eduardo aqui no Rio e eu em São Paulo. Então, a todos, eu quero realmente registrar aqui o nosso agradecimento. Um muito obrigado, não por estarem aqui hoje só, muito obrigado, não por trabalharem no SESI e SENAI, muito obrigado pelo que fazem pelas pessoas. Quando se discute salário de professor, eu acho muita graça, porque não há preço para um professor, para um educador. Não tem como dimensurar, não tem como calcular o valor que um educador mereça ganhar. Então, todos, qualquer valor é pouco, qualquer. 10 vezes mais do que pensarem é pouco também. Então, todos vocês, o que fazem não atrás da questão material, porque não há como calcular quanto vale o trabalho de educar. É incalculável. Então, vocês todos, todas, são muito importantes para o país. País desenvolvido, eu um dia desses dizia ao professor Walter, aliás, agradeço muito suas referências, Walter, meu leal companheiro, nosso diretor do SESI e SENAI de São Paulo, eu dizia a ele, eu quero transformar São Paulo numa Coreia do Sul, no que diz respeito à inovação, tecnologia, educação. Só que tudo isso depende de um grande ator, que é o educador. Então, dessa forma, eu fico muito feliz de ter o privilégio de estar participando aqui com vocês. Desejo que vocês tenham um evento maravilhoso. Os nossos sonhos, que foi aqui dito, nós temos sonhos mesmo, e temos que sonhar. E quando se sonha e se coloca um prazo para aquele sonho, e se dedica com muito trabalho, o sonho vira realidade. É verdade que quando se falou, quando o Eduardo, eu e outros parceiros
falaram, vamos aqui aproveitar Rio+20. Vamos aproveitar que o Brasil vai estar em evidência, vai estar na vitrine do mundo, e vamos mostrar que aqui nós estamos muito conscientes da sustentabilidade. Nós estamos muito conscientes o que significa sustentabilidade. Que, lógico, que não há desenvolvimento sustentável desrespeitando florestas, rios, solo, ar, mas também não há desenvolvimento sustentável privando uma pessoa de um prato de comida, ou de um emprego, ou de um trabalho. Então, a sustentabilidade exatamente é o equilíbrio dessas questões econômica, social e ambiental. E o homem, o ser humano, tem que ser o foco de tudo. É a prioridade de tudo, são as pessoas. Por isso que esse espaço chama Humanidade 2012. É o foco no homem, nas suas necessidades e na busca da sustentabilidade, dando oportunidade de crescimento às pessoas, emprego, comida, enfim, mas também fazendo isso com o menor impacto possível no planeta, no meio ambiente, porque, em última análise, é o nosso planeta, é a nossa saúde. Então, esse grande equilíbrio é a sustentabilidade, que é a visão clara da indústria do século XXI. No Rio 92, talvez muitos ainda pensassem que investir em sustentabilidade seria ônus. Hoje está claro para todo mundo que investir em sustentabilidade é um bônus. Você produzir de forma mais limpa, você gasta, além de preservar o planeta, você gasta menos água, gasta menos energia, você busca mais competitividade. Mas, enfim, eu não vou me alongar. A verdade é que o espaço está aí de uma forma criativa, mágica. Nós falamos tudo isso sobre sustentabilidade, focamos aqui o ser humano e estamos tendo esse prazer de receber mais que 10 mil pessoas logo nos primeiros dias de abertura. Então, a todos vocês eu desejo que aproveitem muito esse encontro, conheçam, rodem esse espaço todo, curtam as salas, curtam essa visão toda e parabéns pelo trabalho que fazem todos os dias. E para encerrar, eu peço forte aplauso àqueles que são realmente responsáveis, são os atores principais pela educação brasileira. Então, vamos aplaudir os educadores brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Nós agradecemos as autoridades presentes e solicitamos que retornem à primeira fila para que acompanhem o nosso seminário. Obrigada, viu? Ele vai usar o... Põe esse aqui, ó. 3, 2, 1... Continuando, gente, bora que o nosso tempo é preciosíssimo. Nós temos pouco tempo para um debate que poderia, na verdade, tomar o dia todo de tão rico e de tão gerador de oportunidades que vai ser esse encontro com essas duas personalidades que vêm aqui para debater com vocês hoje. O Silvio Meira é de Taperoá, Paraíba. Professor titular de Engenharia de Software do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. É também cientista-chefe do César, Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, e presidente do Conselho do Porto Digital. Eu apresento o Silvio e eu já vou pedir a vocês o seguinte: vocês fiquem muito ligados na fala dele e já, por favor, para a gente ganhar tempo, vão elaborando as suas perguntas, porque depois que falar o Tião, que é o nosso segundo convidado, nós não vamos ter muito tempo para perguntas e respostas. Então, para que isso se desenvolva da melhor maneira possível, vai ter gente com microfone na audiência e vocês já vão bolando a pergunta, porque assim que o Tião terminar de falar, nós já vamos abrir para vocês
despacharem suas perguntas, tá ok? Então, por favor, uma salva de palmas para o Silvio Meira. E Silvio, assume aí. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu vim aqui hoje compartilhar as minhas muitas dúvidas com vocês. Eu sou esse cara aqui, eu respondo e-mail, então, por favor, mandem. Do que eu vou falar e rapidamente, eu tenho exatamente 20 minutos para a gente fazer essa provocação aqui e sair para discutir depois. O Tião vai falar depois de mim, depois o Arnaldo, e nós três estamos entre vocês e o Marcelo Genesi, então nós temos que sumir do pedaço já já. Eu vou falar sobre amarrações, como é que a gente amarra o negócio de tecnologia, informação, com educação e sustentabilidade, o que é que essas coisas talvez tenham a ver umas com as outras. Talvez vocês percebam claramente que, ao invés de falar de sustentabilidade na educação, que está sendo discutido o tempo todo, eu vou falar de uma outra coisa, eu vou falar de sustentabilidade da educação e dos processos educacionais em si. Para mim, isso tem a ver com cultura, altamente conectado com cultura. Eu tenho, talvez como engenheiro, a mania de tentar algumas definições simples demais, então vocês me desculpem as minhas simplificações aqui, mas levem em conta que engenheiro normalmente não consegue pensar em mais de 3 coisas ao mesmo tempo. Então, cultura tem a ver com cultivo, com cuidado e com desenvolvimento, se a gente for lá no dicionário de latim. Minha definição predileta é que cultura é transmissão situada de informação entre seres humanos, enquanto formos só nós aqui, breve robôs e alienígenas também para compartilhar o planeta conosco. Isso está ligado ao ato de aprender, que é o que nós fazemos, todos nós aqui dessa sala. Então está aqui uma aula de geografia na quadra, que é muito massa, né? Da gente poder desenhar na quadra uma rosa dos ventos e começar a discutir com as pessoas realmente prestando atenção o que esse desenho aqui é. Não é uma apresentação PowerPoint em algum lugar, porque aprender é o processo da gente efetivamente adquirir, desenvolver e modificar conhecimento, comportamentos, habilidades, valores e preferências. Não é só aprender qual é a última versão da máquina X ou como é que resolve a equação tal. Aprender, para mim, é uma coisa que acontece de 3 formas simultâneas. Primeiro, a gente tem que aprender mesmo. Depois, a gente tem que desaprender coisas, que é talvez a parte mais difícil. Em épocas de evolução muito intensa, muito dinâmica do contexto ao nosso redor, por exemplo, agora que nós estamos no auge de uma revolução de tecnologias de informação, desaprender coisas que a gente fazia num passado recente, de uma certa forma, é absolutamente essencial. E tem outra coisa mais difícil do que aprender também, mas menos difícil do que desaprender, que é reaprender. Pegar coisas que a gente já soube fazer, trazer para um novo contexto e aprender a fazer aquela coisa que de repente a gente achava que era velha num contexto que é completamente novo e para qual aquela coisa precisa ser readaptada. Então, um processo de aprendizado no longo prazo é esse aqui. O que a gente aprende para continuar aprendendo, reaprendendo e desaprendendo. Isso só pode ser feito, na minha opinião, se a gente colocar empreendedorismo no processo de aprendizado. É o que a gente no César chama de apreendeudorismo. Cada um de nós tem que empreender suas próprias carreiras. Existe um longo prazo. Se a gente olhar para as pessoas que têm hoje 20 anos de idade, se tudo correr bem, vocês vão trabalhar pelo menos até os 70 anos de idade ou mais. Isso são os próximos 50 anos. Então, a gente tem que olhar a partir de 2012, olhar para trás e dizer, 50 anos atrás, como era isso aqui? Isso era 1962. A Copa de 62 não foi transmitida pela TV. Só tinha rádio, não tinha nem internet. Então, tem 50 anos de futuro para a gente apreender. E como é que a gente chega lá? O presente, tanto quanto o futuro, tem uma linguagem e ela muda muito dinamicamente. E cada vez mais a gente tem que apreender essas linguagens do futuro no presente para aprender rápido e sempre. Toda boa empresa tem que ser também uma boa escola. Para vocês que são alunos hoje, se vocês saírem das escolas do SESI e Senai, depois das universidades talvez, e forem para uma empresa onde vocês chegarem na sexta-feira e não tiverem aprendido nada naquela semana, peçam demissão por justa causa.
Qual é o contexto dessa história? É um contexto de evolução e de inovação que vem se desenrolando há séculos, literalmente. Se a gente olhar para esse gráfico que a gente chama o gráfico das ondas de inovação, inovação começa a ter impacto muito significativo na economia e na sociedade a partir do fim do século XVIII, com as inovações da mecanização e do comércio, depois com o vapor e as ferrovias, no século XIX, depois no começo do século XX, com a eletricidade e o motor à explosão, depois da Segunda Guerra Mundial, com uma onda de inovação de eletrônica e de aviação. Essa onda de eletrônica tem um impacto fundamental nas nossas vidas hoje. Por quê? Porque existe um negócio chamado Lei de Moore. Moore é um dos fundadores da Intel, que fabrica chips de processamento e memória. E Moore, basicamente, em 1965, disse que ia acontecer com a eletrônica a seguinte coisa: a cada 18 meses, a capacidade da eletrônica que processava nossos dados ia duplicar pelo mesmo preço. Ou seja, a cada ano e meio, 2 vezes mais capacidade pelo mesmo preço. Qual que é a consequência disso? É que entre 1965, a capacidade pelo mesmo preço aumentou por um fator de 1 bilhão. E esse mesmo efeito está acontecendo agora entre 2005 e 2030. Ou seja, daqui até 2030, a evolução das tecnologias de informação e comunicação que nós usamos no nosso dia a dia, nos processos educacionais, no nosso trabalho, vai sofrer o mesmo desenvolvimento dos 40 anos entre 1965 e 2005. Para lembrar de novo, não teve TV nem Olimpíada na Copa de 62, né? Não teve TV na Copa de 62, nem na Olimpíada de 64, também não teve na de 66, ó. Só teve na de 70. Então, vai acontecer um conjunto mágico de coisas nos próximos anos. Essa revolução de eletrônica possibilita uma revolução de software e redes que muda tudo, muda o cenário todo ao nosso redor, muda a escola, muda a empresa, cria a internet, conecta pessoas, estabelece uma nova linguagem. Uma linguagem onde tudo é software, tudo é feito de software. As coisas que a gente usa, as coisas que a gente opera no nosso ambiente educacional, no dia a dia, e que vai operar no ambiente do trabalho. Qual é o estado da arte disso? Esse é um cubo de Rubik. Vocês já viram, já ouviram falar. Quem aqui já fez um cubo de Rubik? Quem já fez em menos de 10 minutos? Isso aqui são peças de um Lego. Isso aqui é um brinquedo, tá certo? São peças do Lego Mindstorms 2, né? E esse aqui é um celular igual ao meu, tá certo? Só para a gente saber, ó, o recorde mundial de fazer o cubo de Rubik é do húngaro chamado Felix Zemdegs, em 5 segundos e 66 centésimos, certo? Isso é o recordista mundial. Isso é, obviamente, depois dele ver o cubo, ficar olhando para ele um bocado de tempo e dizer, vou começar. Aí o nego começa a medir o relógio, certo? Agora a gente vai ver um brinquedo aqui, feito de... Alguém tocou no meu brinquedo aqui e ele sumiu. Nós vamos ver um brinquedo fazer essa mesma coisa. Som do meu brinquedo aqui. O cara embaralha, ó. Yeah! 5 segundos, 35 centésimos, toda vez, sem tempo para olhar como é que está embaralhado. Vamos ver de novo para ver se vocês aprendem. Presta atenção, presta atenção. Olha lá, ó. Agora. Isso é um brinquedo, tá certo? Que tira totalmente a graça de você fazer o cubo de Rubik e leva a graça para onde? Que é a mesma coisa de jogar xadrez, resolver trivia, de fazer anamnese na medicina, leva a graça para os algoritmos. Algoritmos. Para vocês, jovens que estão aqui, que vão trabalhar por mais 50 anos, até 2070, porque 2012 mais 50 dá 2070, se liguem em algoritmos. Dá 2070 porque o governo vai mudar as regras da aposentadoria várias vezes até vocês se aposentarem. Já aconteceu durante o meu tempo, desde que eu saí da universidade, já rolou 4 vezes. Então vocês podem ficar preparados porque vai acontecer a mesma coisa. Algoritmos. A graça todinha está nos algoritmos.
E aí, obviamente, porque a gente conectou todo mundo, a gente, de repente, descobriu que o mundo é conectado também, né? Nós estamos vivendo o começo de uma era de inovação que tem a ver com esse prédio, tem a ver com esse evento todo no Rio, essa semana, na próxima, nas outras, de sustentabilidade, de sistemas em rede, sistemas conectados, todo mundo vivendo na mesma página o tempo todo, o planeta acontecendo na sua casa, na hora que você resolve tomar água ou tomar banho. Tudo isso, de novo, é linguagem, uma linguagem de tudo conectado, né? De 2,3 bilhões de pessoas na internet no fim do ano passado, 2,5 bilhões de pessoas agora, no meio desse ano, e em 2020 serão 5 bilhões de pessoas, 4 bilhões das quais em smartphones. Internet com você o tempo todo, em todo lugar, na sala de aula, ninguém vai tirar da sua mão. É o professor dando aula e você na Wikipedia. É o professor olhando para o que o aluno está fazendo, ele está vendo um vídeo de outra aula igual a dele no YouTube. 50 bilhões de coisas conectadas. Do ponto de vista pessoal, como é que isso acontece? Como é que aconteceu? Se a gente olhar para os últimos 100 anos de tecnologias para as pessoas, quem nasceu até 1925, nasceu e viveu boa parte da sua vida na era do impresso. Entre 25 e 45, na era do rádio. Quem nasceu como eu em 55, quando eu tinha 15 anos, em 1970, viu a tal da Copa na TV. E quando eu vi a Copa ao vivo na TV, eu morava em Fortaleza, eu jurei que eu ia fazer engenharia para aprender a projetar estação de televisão. E não foi o que eu fiz, eu estudei, fiz vestibular e fui aprender a projetar TV. Isso foi impactante demais na minha vida. Entre 65 e 80, se você nasceu em 75, com 15 anos em 90, você estava no meio do digital. O digital era a sua vida, tá certo? Se você nasceu em 90, em 2005, você ou tinha internet e queria muito mais de melhor qualidade, ou estava no lan house. Quem nasceu nessa década da gente está na era da mobilidade. E quem vem daqui para frente está na era da programabilidade. Da gente entender esses caras aqui e fazer eles funcionarem para a gente, no nosso contexto, no cenário de cada um. Vocês estão vendo no SESI e Senai cada vez mais que todas as máquinas que nós começamos a operar nas fábricas e as máquinas que são feitas por essas máquinas são programáveis, são robôs. É aquela era dos algoritmos que eu estava falando lá, num universo que é digital, conectado, móvel e programável para quem nasceu de 65 para cá, mas cada vez mais para quem nasceu de 90 para cá. Essas pessoas digitais, em contextos digitais, vivem cada vez mais num ambiente cercado por esses 4 caras que constroem o contexto do mundo onde a gente vive, de fluxos, né? Que o Manuel Castells define como sendo sequências de trocas e interações propositais, repetitivas e programáveis, realizadas por atores sociais, situados em posições que estão potencialmente disjuntas do ponto de vista físico, sobre as estruturas econômicas, políticas e simbólicas da sociedade, e isso inclui a escola, a fábrica, o mercado, o e-commerce, a loja, o carro e o que a gente quiser mais. Então, nós vivemos nesses fluxos junto com as coisas. De repente, você pode ter a etiqueta de um produto dizendo por que ele foi parar no lixão e conectando esse produto diretamente à pessoa, que vai ser multada por não ter disposto dessa coisa da forma que deveria. Obviamente, isso influencia as instituições, influencia a sociedade como um todo. É isso que esse mundo muda, um mundo de fluxos que de repente integra todo mundo de forma conectada, todo mundo conectado ao mesmo tempo agora, para criar aquele universo de sustentabilidade. Mas o que a escola tem a ver com isso? Obviamente a escola está conectada, tá certo? Meus alunos assistem aula na web, eu dou aula e eles estão com o dedo num teclado qualquer, vendo alguma coisa numa tela que tem muito mais informação do que eu tenho, do que qualquer um de vocês tem, ou nós, do que qualquer escola tem. Isso também é linguagem. O processo de criação de conhecimento, ele acontece cada vez mais fora da escola, na empresa, através de startups, através de investimento de risco e por aí vai. Linguagem não é só eu digitalizar a escola e botar informação supostamente educacional e pedagógica dentro de um tablet, para de repente você baixar essa tela e projetar o que aqui? O livro. Antigamente o professor vinha para a sala ler o livro para os alunos porque o livro era escasso. O que esse professor está fazendo aqui é projetando um livro aqui e lendo para esses alunos. Pô, mas eles sabem escrever, por que é que eu preciso projetar o livro? Por que eu não mudo o foco da atenção para todo mundo estar absolutamente concentrado em algum problema que a gente tem que resolver? Engajado como esse garoto está com essa bola. Eu queria ver uma foto dele fazendo uma tarefa de matemática.
não é? Engajado como grupos. Você só pode participar da escolinha do Grêmio se você tiver boas notas, senão botam você para fora. Esse cara aqui que está animadíssimo, ele tem que tirar uma boa nota para continuar jogando, não é? Em grupos articulados para resolver problemas em conjunto, como a gente faz na vida real, e não simplesmente botar a tecnologia e a gente passar a ter uma relação com a tecnologia. Ninguém devia ser fascinado, viciado ou fã de tecnologia. Tecnologia é meio. Esse lápis que escreve nessa tela é um mero meio. Se eu não souber o que fazer com ele, ele não vale absolutamente nada, não é? Aqui tem computadores para as crianças, mas não tem crianças para as crianças, não é? Aqui é a mesma coisa, parece que não é, mas é o computador e a criança. Na realidade, até o nome está errado, né? Que é um computador por aluno. Aqui ainda mais radical, né? Esse aqui é em Taiwan, tem os alunos aqui com aquilo que está lá, como eles têm muito dinheiro para fazer isso, e tem o professor atrapalhando o que os alunos deviam estar fazendo aqui, que obviamente eles sabem fazer isso muito mais do que o professor. Ao invés, está aqui uma sala de aula em casa, né? Esquema de educação em casa nos Estados Unidos, onde os alunos estão reunidos para resolver um problema, estão dentro de um processo de solução de alguma coisa, montando um robô para fazer um troço que vai sair andando. Olha a cara desse garoto ao perceber que o robô que ele desenhou, que é um Lego como aqueles que eu estava mostrando aqui, que ele consegue acompanhar essa fita no chão. Olha a preocupação da garota, porque alguma coisa está errada na voz desse outro cara. Olha a comemoração no rosto deles pelo trabalho em conjunto, envolvendo a tecnologia que eles estão usando. É isso que acontece nesse mundo digital que a gente programa e conecta e faz coisas móveis, onde nós somos móveis, onde a escola é móvel. A escola está no meu smartphone também. Se eu quero rever aquela aula, ela devia estar lá, não é? Em rede, toda conectada, onde cada um de nós é um colaborador, cada um de nós age sobre essa palavra, que é muito legal em português, porque tem ação no nome, tem trabalho no nome, tem em conjunto no nome, tem liga no nome. Colaboração no ambiente escolar de hoje, no ambiente educacional de aprendizado, seja na empresa, seja na escola, seja em casa e seja na rua, é alguma coisa que envolve a gente saber algumas coisas, deter conceitos, ter a capacidade de executar alguns deles, ter conexões para descobrir onde é que estão os outros, inclusive as outras pessoas que têm outras capacidades e conceitos, que para isso a gente tem que ter curiosidade e confiança no universo ao redor, para compartilhar coisas que é o nosso outro ser, para criar um ambiente de ação coordenada, onde nós, juntos com os outros, vamos resolver problemas de todos nós. Resultado disso, a gente sai de estrutura, onde a gente senta no banco e faz o que é mandado, para conjuntura, onde as coisas acontecem porque a gente está participando do desenho da experiência. Falando nisso, está aqui meu filho Pedro e o melhor amigo dele, João Vitor, que está aprendendo a falar japonês na internet, jogando Naruto. Né? Esses caras sabem absolutamente tudo sobre Naruto. Eles andam pela Narutopedia, não sei se vocês sabem que existe uma Narutopedia. Tem 200 caracteres em Naruto, eles conseguem recitar o nome de 30, 40 deles, e quem é parente de quem luta o quê, que poderes que tem, não é? Tem uma Narutopedia que está sendo traduzida em português, inclusive por eles, não é? Que é parte da Narutopedia global, e para mim, sabe qual é a preocupação? É que Pedro, meu filho de 10 anos, sabe que o nome da professora de História e Geografia dele é tia Patrícia, e ele não sabe o sobrenome dela. Eu já tentei extrair por vários métodos de tortura paterna, mas não consegui. E ele sabe que o nome desse cara, que é o autor de Naruto, é Masashi Kishimoto, e ele sabe escrever Masashi Kishimoto em japonês, o que não é trivial para uma criança que não sabe japonês. Resultado disso, nós estamos vivendo uma mudança nos processos da escola, de comunicação para disseminação de informação, para conectividade, para interação, ou mais radicalmente, de comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, para construção coletiva do conhecimento como um processo realmente em rede. E o futuro disso? Ele está escrito numa nova linguagem. Aqui eu vou acabar e mostrar rapidamente uma coisa que a gente está fazendo, que está rolando aqui no estado do Rio de Janeiro, vai rolar em São Paulo, já está rodando em Pernambuco e no Acre também. É como é que a gente usa essa ideia, aqui chama Olimpíada de Jogos Digitais e Educação, para levar as crianças para a rede, para um ambiente que tem a linguagem deles, crianças e adolescentes, redes e jogos. Uma rede social de jogos de aprendizado, onde a gente contrabandeou o conteúdo e a pedagogia para dentro do ambiente.
mas deixando ele com a cara lúdica, interativa, onde narrativa importa muito mais do que leitura, onde desafio e esforço são absolutamente fundamentais para a evolução das pessoas num ambiente de redes sociais, de aventura e desafios que deliberadamente têm a cara de Facebook, para parecer que você está realmente em rede social, onde uma aula de geografia é um jogo, numa viagem numa nave, por dentro de castelos, num mapa interativo, onde uma aula de biologia é você sair tentando, como um anticorpo, combater vírus que estão espalhados, aqui no caso uma artéria de uma pessoa, onde os desafios têm a ver com os jogos. Aqui tem um jogo que tem um helicóptero, tem um desafio, um enigma, igual ao do Enem, onde tem realidade aumentada, jogos que acontecem na escola, no bairro, na rua, na cidade, onde as pessoas que estão acostumadas apenas a copiar o Wikipedia, têm que navegar por dentro dela no menor número possível de cliques para ganhar pontos dentro de um jogo, e onde, finalmente, a gente tem jogos para ler, jogos construídos para as pessoas lerem livros de forma interativa. Isso leva à participação autônoma, a processo colaborativo, a diálogo entre pessoas, ao envolvimento dos professores, mobilização para aprendizagem, autoria na criação de blogs e vídeos, assim por diante. Isso são fotos reais de disputas dentro desse ambiente da Olimpíada de Jogos e Educação, que é onde a gente quer capturar de volta o nível de atenção que esses caras tinham nessa idade aqui, quando eles não tinham que ir para a escola. Ainda por cima, como a gente sabe onde é que as pessoas estão, onde é que a gente está fazendo, essas escolas que estão em vermelho e amarelo aqui, amarelo mais escuro no mapa de Pernambuco, elas estão com performance baixa nos jogos. A correlação disso aqui com o IDEB é altíssima. Quanto menor a sua performance nesses jogos que eu acabei de mostrar aqui, menor a sua performance no IDEB. Então, a gente sabe, pela via dos jogos, da interatividade dos alunos e da contribuição dos professores, o que está acontecendo, aspas, no chão da escola. Obrigado. E daí? E daí? E daí? O que a hoje diz para a gente? Dá para mudar. Dá para fazer aqui, a gente não precisa importar nada. Dá para fazer daqui para o mundo. E, no caso da escola, dá para mudar, dá para fazer daqui para o mundo o tempo todo. É só a gente tentar. Obrigado e bom dia. Parabéns! Agora, o nosso convidado é o Tião Santos. Nascido em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, catador e presidente da Associação de Catadores de Material Reciclável de Jardim Gramacho. Tornou-se conhecido no Brasil e internacionalmente após protagonizar o documentário Lixo Extraordinário. Indicado ao Oscar esse filme de melhor documentário em 2011. A sua familiaridade com o lixo vem desde a infância. A sua mãe, por 25 anos, trabalhou num aterro sustentado e com esse trabalho ela sustentou a família, e o pai dele foi estivador e sindicalista no cais do Porto do Rio de Janeiro. Então, Tião, eu quero apresentar você, por favor. Salva de palmas para o Tião. A palavra é sua, você tem 30 minutos. Bom, eu vou começar a minha apresentação, na verdade, falando um pouco sobre o meu trabalho e como cheguei até aqui. Então, por favor, vejam o Lixo Extraordinário. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Sou Vicky, prazer. Eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Alô, galera! Mas olha só, Vicky. Isso não é futuro. Então aqui nesse lixo aqui eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem aqui nessa água, nesse lixo. Aí eu vi aquele livro grosso assim, todo enxorumado, aí eu estava escrito Príncipe de Maquiavel. Aí me deu uma neurose de ler.
Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é um momento mágico mesmo. Não dá vontade de ficar aqui, não. Pra que isso e por que isso? Obrigada. Caraca, maluco. Nunca imaginei uma hora de arte. Presidente da Associação dos Catadores de Lixo do Aterro Sanitário de Gramacho. E o seu retrato fez muito sucesso no leilão em Londres. Tião Santos. A gente não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Lixo é aquilo que não tem reaproveitamento. Material reciclável, sim. I do hope that his risk is going to pay off. Lot number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage. A mudança cultural de um país, ela só acontece por meio da educação. Acho que em todas as falas ficou bem claro isso. Reciclagem é igual a sustentabilidade. Não existe prosperidade em lugar sujo. Isso é fato. Um outro fato é que o mundo ficou pequeno demais para tanto lixo. E é isso que eu vou mostrar para vocês, de acordo com o proceder da minha apresentação. O conceito de sustentabilidade é a relação sistêmica entre os três poderes, os três setores, quer dizer, o setor público, o setor privado e a sociedade civil. Todos nós somos responsáveis por esse planeta. Por isso que eu sempre falo nas minhas palestras que não pode se vender a sustentabilidade. Sustentabilidade é uma mudança de atitude, é uma responsabilidade de cada um de nós aqui presente. Estou pedindo licença aqui, só um minutinho, que eu queria apresentar aqui. Nós estamos recebendo o chanceler brasileiro, o ministro de Relações Exteriores do Brasil. Aqui, chanceler, são professores do SESI, do Senai de São Paulo e do Rio de Janeiro, neste seminário que chama A Voz do Professor. Tá? E nesse momento está tendo esta palestra sobre reciclagem. Reciclagem. Então, obrigado. Gostaria de pedir uns aplausos pela visita do chanceler. Obrigado, desculpe. Como eu estava falando, a preservação da vida humana e também inclui a preservação do bem comum e da natureza do ser humano. Um dos temas da vida moderna, e é uma discussão que está atuante aqui também na questão da Rio+20, e entre também os ambientalistas, é a geração e o consumo e o quanto que a gente gera de lixo. Ficou bem claro, por isso que eu usei a apresentação do lixo extraordinário logo de começo. O Brasil produz por dia cerca de 240 mil toneladas de lixo, ou seja, 240 milhões de quilos de lixo, o que dá, em média, 1,5 kg de lixo por habitante. Claro, quem tem mais dinheiro consome muito mais e produz muito mais. De acordo com as experiências no Brasil e outros países, a reciclagem ajuda não só a diminuir a quantidade de recursos naturais retirados da natureza, como também a inclusão social, a cidadania, e além de prever os impactos ambientais e sociais gerados pela quantidade de lixo. E aí, como lidar com o lixo, tanto reciclado como com o lixo orgânico?
Em nosso país, 95% de todo o lixo produzido no Brasil, quando eu falar a palavra lixo, é para dar uma generalizada, não ficar tratando de um termo técnico, como as pessoas chamam de resíduo sólido. 95% de todo o lixo produzido no Brasil tem como destino lixões a céu aberto. Se tratando de tecnologia, de tecnologia ambientalmente correta, só 5% daquilo que a gente produz tem como destino aterro sanitário. Então, botando isso, como o professor falou, numa questão cronológica, se tratando de tratamento de resíduos sólidos no Brasil, a gente está no século XVIII ainda nem chegamos no aterro sanitário. E aí, por que o pouco fôlego do Brasil na questão da reciclagem? É porque a reciclagem no Brasil ela não se deu por meio da educação ambiental. A reciclagem no Brasil ela não se deu por meio da consciência ambiental do cidadão brasileiro, tão pouco pela política pública, que é só no ano de 2010 a gente teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, enfim, aprovada, depois de 21 anos de luta. A reciclagem no Brasil, ela nasce pela pobreza e pela exclusão social. Então, é por isso que a gente precisa romper com esse paradigma. Como diz o meu amigo, reciclagem não é coisa de gente pobre, sim coisa de gente inteligente. Se tratando de economia, o Brasil caminha para ser a 5ª economia do mundo. E aí, voltando a dizer, quanto mais rico um país, mais ele consome. Imagina o tanto de lixo que tem a vir por aí, se a gente não tiver plena consciência de destinar, separar o nosso resíduo produzido, seja nas indústrias, seja na nossa casa, e a partir do poder público implementar como política pública a coleta seletiva. E aí a gente rompa com aquilo que eu falei, com o paradigma de que reciclagem é coisa de pobre e coisa de gente que socialmente excluída. Além disso, a maior parte das cidades brasileiras, como eu falei, não dispõe nem de coleta seletiva, tampouco de sistema de reciclagem. E a reciclagem é uma atitude individual. Mesmo que o município implante um sistema de coleta seletiva, se o cidadão não tiver consciente do seu papel em destinar corretamente, isso não vai adiantar nada. A sua garrafa PET, a sua latinha de refrigerante, ela pode gerar trabalho e renda e cidadania para uma população historicamente excluída, mas se você destiná-la incorretamente, você vai gerar impactos sociais e ambientais na vida dessas pessoas. E a maioria dessas pessoas são pessoas pobres, como a população de Jardim Gramacho. Ou seja, qual é o cenário que a gente tem? Um país produzindo cerca de 240 mil toneladas de lixo por dia, apenas 2% disso tem como destino a reciclagem, sendo que 40% dessas 240 mil toneladas é matéria-prima potencialmente reciclável, quer dizer. O Brasil literalmente joga no lixo 8 bilhões anualmente, isso é dado do IPEA. O Brasil deixa de ganhar anualmente 8 bilhões de reais porque não contém de um sistema eficaz e eficiente de coleta seletiva nos municípios brasileiros. O volume de material retirado daquela forma predatória, desumana, porque eu posso dizer para vocês que há gente digna, no sentido da dignidade e da honestidade, trabalhando em Jardim Gramacho. Trabalhava, quer dizer, que Jardim Gramacho fechou. Mas dizer que há dignidade naquela forma de trabalho não há, porque não há pobreza bonita. Pobreza bonita é só para intelectual com barriga cheia e observando. Não há pobreza bonita. Pobreza é pobreza em qualquer lugar do mundo. Então, existe gente digna trabalhando ali dentro do Jardim Gramacho, no sentido da honestidade. Porém, aquele trabalho é desumano e indigno quando se trata da natureza humana. 90% de toda a matéria-prima que chega a uma indústria reciclável passa pela mão de catador de material reciclável. E poucas pessoas reconhecem o trabalho dos catadores como trabalho, e como um trabalho, acima de tudo, prestado ao poder público e à sociedade brasileira. A maioria das pessoas vê o trabalho do catador como um mendigo, aquele cara que não quis nada, o vagabundo, o desocupado, e não percebe que o catador de material reciclável é o cidadão que, por mais que viva numa sociedade extremamente excludente, de forma digna, torna a dizer, no sentido da dignidade e da honestidade, construiu o seu trabalho com criatividade.
mesmo estando exclusos da sociedade. Se falamos aqui de equilíbrio, sustentabilidade igual a mais reciclagem é igual ao equilíbrio do planeta. Por quê? Porque se trata de uma questão ambiental, como eu falei, o Brasil produz 240 mil toneladas de lixo, esse lixo está totalmente despejado de forma inadequada, prejudicando as espécies animal, poluindo a água e o ar. Pela questão social, são cerca de 1.200.000 catadores que sobrevivem daqueles 2%. Então, você pode imaginar quantos empregos deixamos de gerar porque não existe um sistema de coleta seletiva eficaz e eficiente no Brasil. Pela questão econômica, são 8 bilhões jogados no lixo. Enquanto 1 bilhão de pessoas consomem desenfreadamente, 6 bilhões não têm acesso aos bens de consumo. Então, aí, quando a gente discutir que a geração de lixo está ligada à questão da quantidade de pessoas no planeta, a gente tem que rever isso. Quem é que consome? E quem é que consome desenfreadamente? Quem é que consome os bens produzidos nesse planeta? Eu vou só contar uma história para vocês, vou tentar ser breve. O meu maior sonho, quando eu tinha meus 11 anos de idade, eu tenho meus 15 anos de idade, era voar de avião. Por quê? Porque a Varig e a VASP desperdiçavam copo de talher, taça de cristal. Se você chegasse na minha casa da minha mãe, você pensava até que ela tinha dinheiro. Você tinha lá aqueles copinhos de cristal, taça, e cada uma diferente uma da outra. Tudo isso era jogado no lixo. Talher banhado a prata era jogado literalmente no lixo. E aí meu sonho era voar de avião justamente para consumir aquilo que eu consumia no lixo e tudo aquilo que a gente tinha só através do lixo. Hoje eu entendo porque a Varig e a VASP faliu. Talvez ela não tinha o pensamento do conceito da sustentabilidade. Primeira vez que eu fui... Primeira vez que eu fui voar de avião foi em 2005. E aí chegou aquele momento supremo, né? Olha, vamos servir a refeição. Ah, me vem a aeromoça com um copo de suco, uma barrinha de cereal e um amendoim. Eu falei, putz, de novo a exclusão social. Pensei que dessa vez eu ia ter acesso aos bens de consumo. Se tratando da questão de saúde, 40% da quantidade de mosquito da dengue está ligado ao não tratamento do lixo. São 13 doenças ligadas diretamente à questão do não tratamento dos esgotos e do lixo. 50% da mortalidade infantil no Brasil está ligada ao não tratamento dos lixos e do não saneamento básico. Se tratando de questão social ainda, no começo quando a corte chega no Brasil, no século XVIII, se eu não me engano, surge uma nova modalidade de escravo, que são os coletores de dejeto. Coletores de dejeto porque não eram coletores de lixo, nem tampouco de material reciclável. Porque naquela época não existia papel, papelão, plástico, metal e etc., assim, em quantidade a ponto de ser descartado. Então, você tinha uma figura do coletor de dejeto que chamavam ele de tigre. Que tipo de dejeto que ele coletava? Fezes, urina e restos de comida. Por que era chamado de tigre? Porque ia carregar esse balaio na cabeça, o caldo produzido por esse resíduo, amarelo, corria pelo corpo deles. Marcavam o corpo de amarelo e por isso chamavam eles de tigre. E todo esse dejeto, olha que inteligência humana, era desperdiçado nas lagoas do Rio de Janeiro e nas praias. Esse era o conceito que as pessoas tinham de meio ambiente no século XVIII. É uma oportunidade que não se joga fora, como eu falei. São cerca de 8 bilhões que o Brasil joga no lixo. E quanto que a gente podia gerar de emprego, de renda, de cidadania, de inclusão social, já que, quando se fala em sustentabilidade, dizem que os 3 pilares, eu ponho até um pilar a mais, mas dizem que os 3 pilares que mantêm a sustentabilidade é a questão social, ambiental e econômica. E a reciclagem trata de tudo isso. Ou seja, a reciclagem, sem dúvida, é um dos pilares da sustentabilidade.
Mas nem tudo também é má notícia também, não. O Brasil é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você tem um Brasil que recicla apenas 2%, a gente é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. Então, sim, podemos fazer diferente. Podemos ser o maior reciclador de papel, de plástico, entre outros. O Brasil também não só é o maior reciclador de latinha de alumínio, como também de garrafa PET. 56%, e agora no último dado que eu pesquisei, cerca de 57,3% de toda a garrafa PET produzida no Brasil tem como destino a reciclagem. Só que ainda de forma predatória, desumana e que ainda é muito pouco. Podemos fazer muito mais além disso. Se tratando de política, a política nacional chegou e vai mudar a vida de todo mundo, porque a política nacional vai atingir desde o produtor até o consumidor. Então, a política nacional de resíduos sólidos tem como objetivo a não geração, a redução, a reutilização, o tratamento dos resíduos sólidos, bem como o destino ambientalmente do rejeito. O rejeito é aquilo que não tem como potencial nenhum para ser aproveitado. A redução do uso dos recursos naturais, tais como água e energia, por exemplo. E tem como objetivo promover a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis através da formação e constituição das cooperativas de catadores. É importante que os municípios se articulem junto com o governo federal e estadual para que isso aconteça. E, acima de tudo, que dialogue com a sociedade. É preciso chegar à gestão integrada dos resíduos sólidos. Porque, como eu falei, não adianta você contar com um sistema feito pelo governo se o povo não souber que o papel dele é fundamental. Que se você não separar o seu material reciclado na sua casa, não tem como chegar até o seu destino ambientalmente correto. Eu vou adiantar um pouco, eu tenho poucos minutos agora. Eu vou passar um pouco disso, vou falar um pouco sobre o lixo no mundo. Se tratando do lixo no mundo, o professor estava falando sobre os smartphones, os celulares produzidos. O maior lixão de lixo eletrônico do mundo fica em Gana. Todo esse resíduo eletrônico produzido, eles são produzidos aonde? Por isso eu estava falando quem consome e para onde isso é destinado. São produzidos nos Estados Unidos e da Europa e tem como destino Gana. Esse lugar é tão ruim que ele é chamado de Sodoma e Gomorra. E aí, por que eu escolhi essa foto do menino carregando cobre? Lembra da foto do tigre? Ele só mudou de balaio, mas não teve mudança social nenhuma. Os mais pobres continuam sendo a lixeira dos mais ricos. Engraçado que há solução para o lixo eletrônico. Há um mercado que, no ano passado, movimentou cerca de 5,7 bilhões de dólares e que tem um potencial de chegar até 15 bilhões de dólares anualmente. Ou seja, existe tecnologia, existe solução. O que falta é força de vontade. Falando sobre a categoria de catadores de material reciclável, a gente surge nos anos 50 e a mudança só dá início em 2001 com a fundação do Movimento Nacional de Catadores. O aterro de Gramacho é um aterro que possui, né, que foi fechado agora, né, possui, quer dizer, mas está fechado. 1.200.000 metros quadrados, com 62 metros de altura, localizado dentro da Baía de Guanabara, para vocês verem a importância da Eco 92 e quanto que as coisas mudaram. Gramacho jamais existiria hoje, porque Gramacho ocupa uma área de manguezal dentro da Baía de Guanabara, que durante 20 anos despejou chorume. Hoje você tem esse cinturão verde, mas na época que eu tinha 11 anos de idade, tudo isso era seco. Dava para fazer um filme de terror lá. Gramacho recebia cerca de 12 toneladas de lixo por dia, vou ter que acelerar bastante. Esse é o momento que a gente passa a se superar, quando passa a se organizar enquanto categoria
de trabalhador. E logo depois tem o momento do reconhecimento. A indicação ao Oscar, os prêmios que ganhamos, foram 25 prêmios, sendo que 23 prêmios internacional, e aí a gente sai do invisível para ser reconhecido e para ser visto. Foi através do documentário Extraordinário que as pessoas passaram a ter noção da problemática social e ambiental que é o não tratamento do lixo no Brasil. Esse é o futuro da reciclagem no polo de reciclagem de Jardim Gramacho, e aqui onde os trabalhadores que trabalhavam no Jardim Gramacho vão passar a trabalhar. E essas foram algumas conquistas nossas. O Fundo de Valorização dos Catadores, o Fundo de Recuperação do Passivo Social e Ambiental do bairro e a ampliação do polo de reciclagem. Para mim terminar minha fala, eu queria dizer que a gente tem um grande desafio pela frente. Uma vez eu ouvi numa mensagem, eu ouvi uma mensagem do seguinte: existia um grande empresário brasileiro do ramo de calçado que ele queria ampliar o seu negócio de calçado. E aí ele descobriu que na Índia existe 1 bilhão de pessoas. Ele pegou os melhores executivos dele, os 2 melhores, mandou um para o norte da Índia e outro para o sul da Índia. E pediu que 1 semana depois eles enviassem os relatórios para poder investir no ramo de calçado na Índia. O que chegou no norte da Índia, mandou o relatório e depois imediatamente ligou para o chefe e disse: olha, chefe, desiste. Aqui na Índia a gente não vai produzir nada. Desiste desse negócio de contratar funcionário, de criar fábrica, porque aqui na Índia não vamos conseguir ser bem-sucedido, porque aqui o povo todo anda descalço. O que chegou no sul também enviou seu relatório. E em seguida também ligou para o chefe e disse: ó, chefe, multiplica o número de fábrica, o número de funcionário, que aqui na Índia a gente vai vender sapato a rodo, que aqui todo mundo anda descalço. Esse é o grande desafio da sustentabilidade. A gente pode continuar olhando o problema e continuar olhando descalço, ou acreditar que dentro do problema é que a gente encontra a solução para se caminhar e para crescer. Finalizando a minha fala, quando eu comecei a mudar a minha vida, foi quando eu fiz um curso chamado Jovem Liderança. E aí a importância do educador, e por isso eu finalizo minha fala falando da importância de vocês, educadores. Eu fiz um curso chamado Jovem Liderança, que durava 1 ano, e era feito com 24 jovens de várias comunidades diferentes do Rio de Janeiro, que ia desde Vigário, a Jardim Gramacho, Rocinha. No final do curso, não sei se de propósito, que a gente sempre foi muito amigo, o meu professor de Sociologia, PJ, me deixou por último, foi perguntando a todo mundo: como você se sente agora, depois de 1 ano de curso? Todo mundo dizia: nossa, eu me sinto minha vida maravilhosa, muito melhor. Eu aprendi tantas coisas aqui, minha vida melhorou. Quando ele perguntou para mim, eu falei: professor, eu estou puto com vocês. O que é isso, cara? Você é um dos melhores alunos, um dos mais dedicados. Por que toda essa agressividade? Eu falei: professor, aqui eu aprendi o igualité, fraternité e liberté. Eu aprendi a noção de cidadania, os direitos humanos, a Constituição brasileira e seu artigo 5º. Agora, quando eu volto à minha comunidade, que eu vou pregar isso para os meus amigos, eles não querem ouvir porque eles dizem que eu sou louco, que aonde já se viu, chepeiro, que era assim que a gente se tratava, ter direito. A minha família, a mesma coisa. E a sociedade, quando eu vou reivindicar, me acha um louco, revolucionário e inconformado. Eu era muito feliz antes de vir para o curso. E aí ele me deu uma resposta, falou para mim assim: olha só, quem foi que falou para você que eu te trouxe aqui? E aí ele falou, realmente ele tinha razão, entre aspas, para você continuar com a sua felicidade que você achava que você sentia. Não adianta você vir para cá e achar que você está feliz. Pega toda a sua indignação e muda a tua realidade. E isso me feriu e me deixou na minha cabeça pensando: é isso que eu tenho que fazer. Não adianta eu olhar e achar que onde tinha porco, urubu, gente, lixo, estava tudo certo. Não só bastava eu me indignar, eu tinha que mudar a minha realidade. E esse é o grande desafio da sustentabilidade. Não basta só colocar o problema na mesa e arrumar culpado. Não basta simplesmente se indignar. É preciso mudar. E tem que mudar agora. Obrigado. Obrigada, Tião. Muito bom.
bom. Bom, gente, a gente tem pouco tempo, infelizmente. A gente poderia realmente passar a tarde inteira aqui com essas duas grandes pessoas, debatendo todas as questões iluminadas que eles trouxeram nessa manhã, inesquecível, para cada uma dessas cabecinhas aqui, não sei quantos somos, reunidas nesse recinto. Infelizmente, a gente não tem todo o tempo. Portanto, está aberto o debate. Perguntem, por favor. Pode, por favor, ele ali, rápido. Ó, quem está com o microfone tem que ser ágil. Boa tarde. Meu nome... Precisa ficar em pé? Meu nome é Clodoaldo, eu sou professor da unidade de Honório Gurgel. Gostaria de fazer uma pergunta para o Tião. E primeiro eu te parabenizar, que um grande exemplo, você mudou a sua própria história, assim como nós também estamos tentando mudar dos nossos alunos. Deu uma aula de história para a gente, eu sou professor de história. Te confesso que eu fiquei arrepiado, você me deu uma aula. E eu gostaria de te perguntar, como que você vê o paradoxo... Duas perguntas. Primeiro, como que a educação, o que a escola fez na sua vida, como foi? E como você vê esse paradoxo hoje aqui na nossa sociedade, que nós estamos falando aí do Rio+20, estamos vendo o investimento milionário, bilionário que o Estado está fazendo, só que nós também estamos passando, não podemos esquecer, por um processo aqui no Rio de Janeiro, inclusive de movimento de greve entre os funcionários públicos. A educação federal também está em greve, 55 instituições aproximadamente, as escolas técnicas, milhares de alunos sem aula. E como é que você vê esse paradoxo? Um investimento bilionário que está sendo feito no Rio+20 e o baixo investimento, ou não suficiente investimento feito na educação. Inclusive, o presidente Paulo Scaff disse que, em São Paulo, a própria Fiesp fez mais investimento do que o próprio Estado. Como você vê esse paradoxo, esse investimento, e como é que a escola mudou a tua vida, a educação? Obrigado. Vou falar logo, começar a responder a primeira pergunta, foi a questão da educação. Só para você ter ideia, eu sou o 7º de 8. Então, assim, meus irmãos trabalharam muito mais do que eu para poder me manter, porque, de acordo com conforme íamos crescendo, a gente ia indo para o aterro. Eu era o único cara que fugia. Eu fugia, literalmente, do aterro para poder ir para o colégio. No colégio, eu só me afastei do colégio com 16 anos, justamente para aquilo que as pessoas chamam hoje de bullying, né? E aí, na minha época era mais encarnação que a gente chamava. Porque minha mãe, como liderança da época dela, fundou logo depois da Eco 92, começou a se preocupar com a questão do meio ambiente, e aí também, já tentando responder a tua segunda pergunta, teve uma mudança no Jardim Gramacho. E aí uma das mudanças era a geração de trabalho em renda pós-catadores. Minha mãe foi a primeira pessoa a ter coragem de botar a cara e dar entrevista. Ainda bem que era Globo Repórter, ainda tive sábado e domingo de descanso. Mas assim, chegar no colégio, a primeira coisa que eu recebi foi: Tião é filho da chepeira, catadora de lixo, lá. Mas voltando à questão da educação, me afastei do colégio, porque era muito, muito difícil todo dia lidar com isso. Mas ao me tornar, quando eu fiz 19 anos, ia fazer meus 20 anos, quando eu conheci a primeira cooperativa que a minha mãe tinha fundado e comecei a entender o propósito no meu trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi voltar ao estudo. O estudo na minha vida foi tudo fundamental, por isso que eu abri a minha palestra falando sobre educação. Não existe um país próspero se não tiver educação. Foi através da educação que eu tive o entendimento do direito e consegui estender a noção do direito a 1.700 pessoas historicamente excluídas durante 35 anos, que muito mal tinha ido ao centro de Caxias. Então, assim, não estou aqui, não estou dizendo isso para me glorificar, mas só para chamar a atenção da importância da educação. Uma pessoa de um bairro com quase 40 mil habitantes, que conseguiu, através da educação, ter um entendimento da sua cidadania, do seu papel enquanto cidadão, romper com o paradigma do preconceito que a sociedade sempre me tratou, conseguir mudar a realidade do meu bairro. Aliás, consegui mudar, não. Eu estou mudando.
Se tratando da questão de investimento bilionário na Rio+20, eu também tenho minhas críticas, mas é preciso. É preciso, como eu falei, se não fosse a Eco 92, e não tinha tido uma mudança radical em Jardim Gramacho. Você talvez encontraria criança ainda trabalhando dentro do Jardim Gramacho. Então, acho que o investimento é válido, mas acho que todo investimento vai ser jogado em vão se a gente não sair daqui entendendo o papel do poder público na educação, o papel do cidadão em cobrar e fazer a sua parte enquanto cidadão, e o papel do setor privado em investir maciçamente na educação do povo. Porque, que eu torno a dizer, não há um povo próspero sem educação. E todo esse dinheiro, se não for entendido que tem que ser investido na educação do povo e na consciência do povo, e se tratando de sustentabilidade e se tratando de educação de fato, tudo isso será em vão. Perderemos nosso tempo e jogamos dinheiro fora. Próxima. John, uma perguntinha para você. Se apresenta e pergunta. Desculpa. Objetivamente. Vicente, Maracanã, tá? Rio de Janeiro. É o seguinte, você apresentou dois números estatísticos da reciclagem de latinhas e PET. Mas a gente sabe que só tem isso no Brasil. Nós somos campeões praticamente dessas duas, porque houve uma conscientização, a própria indústria investiu nesse tipo de coisa. Você acha que se a indústria e o poder público também investir nos outros materiais, isso pode ser mudado hoje, para o futuro? Então, era uma das coisas que falava, depois que eu não cheguei a me aprofundar, que chama-se logística reversa, que está dentro da política. Vou tentar responder o mais rápido possível. O que significa logística reversa? É fazer com que esse copo volte na cadeia produtiva e que se transforme num novo produto. Sendo que isso no Brasil sempre foi tratado, como eu falei, a reciclagem no Brasil ela surgiu pela questão da pobreza, pela questão da exclusão social. Hoje a gente tem a noção da importância da reciclagem em se tratando da questão da sustentabilidade do planeta. Com a política nacional, quem produz a embalagem tem a obrigação de fazer com que essa embalagem volte, ou seja, tem que investir, tem que pagar para que isso volte na cadeia produtiva. Quem utilizou para colocar a água, o seu produto, tem obrigação. Quem comercializou tem obrigação. E, acima de tudo, quem consome também tem a obrigação de separar. Só para tentar elucidar aqui. Eu conheci o maior país que se recicla do mundo, que é a Alemanha, 73%. Eu fiquei impressionado e perguntei para a senadora, nossa, como vocês alemães têm uma plena consciência ambiental? Ela falou, olha, querido, essa geração, porque a minha não. Quando foi feita a política de tratamento de lixo na Alemanha, as pessoas não separavam, jogavam tudo misturado. Então, como que o governo fez com que as pessoas entendessem que existe uma coisa muito sensível, vamos falar a verdade, que é o bolso das pessoas. As pessoas não andam sem cinto porque se recebe multa. Então, se você não separasse, você recebeu uma multa, vamos supor, de 200 euros. Se você não separava a segunda vez, isso dobrava para 400 euros. Na terceira vez, para 800. E você recebia uma carta dizendo, a partir de hoje, a prefeitura vai ficar um mês sem coletar o teu lixo, para você ver o quanto que você consome e o quanto que você é irresponsável com aquilo que consome. Conviva com o seu lixo dentro da sua casa, para você entender o quanto o papel do indivíduo na separação e na destinação correta é importante. Então, eu acho que é isso. Tem que se investir o setor privado, porque eles produzem, colocam o produto no mercado, mas, acima de tudo, não há como apontar simplesmente culpado. Todos nós somos responsáveis pela sustentabilidade, porque todos nós moramos num único planeta, chamado Terra. Meu nome é Apoena, sou professora de Física Fala alto. Vicente. E eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. O senhor falou que para os próximos 50 anos, a gente vai ficar na parte de tecnologia, vai ser tudo em forma de algoritmo. Mas como passar para os nossos jovens de hoje, até quem vive no lixão e não tem tanta oportunidade, explicar a matemática que vai estar por trás disso e mostrar isso no nosso dia a dia, que para eles não vai ser fácil entender a matemática que está ali. E como chamar a atenção deles, como prendê-los nesse algoritmo, porque esse papel é do educador. Só que é muito difícil para nós prendermos o aluno
numa parte de matemática mais evoluída, aonde eles não estão vendo o dia a dia nisso. Qual seria o seu ponto? Olha, bem direto. Essa pergunta é extremamente complexa, como você imagina. Ela tem uma miríade de respostas possíveis, mas se você não combinar prática com teoria, experiência, formação de grupos para resolver problemas dentro de contexto, não tem solução. Essa é a base. Existe um experimento sendo feito pelo CESA e pelo Instituto Oi Futuro, chama NAVE, Núcleo Avançado de Educação. É lá em Recife, na Escola Cícero Dias, e numa escola aqui no Rio de Janeiro, onde a gente usa jogos como parte do processo educacional no ensino médio. Então, é tipo de discussão que você vê nessa escola, que eu vi um vídeo de uma discussão entre alunos, uma hora qualquer. Tem um garoto que chega para um grupo e diz, eu não estou aqui para estudar física, eu vim aqui para programar jogos. Aí a menina do grupo, só tinha uma garota, ela diz, escuta, mas a bola é newtoniana. A gente vai ter que aprender o comportamento da bola, senão ela vai parecer um foguete. Então, quando o cara chuta, a bola não pode sair de qualquer jeito. Tem uma equação para determinar o comportamento da bola no espaço. Aí ele diz, ah, bom. E aí volta todo mundo e se senta para estudar física, na realidade, básica, para fazer o comportamento da bola. Essa mesma coisa quando você programa aqueles robôs que eu mostrei ali. Né? Se você for programar robôs para manipulação, você vai descobrir rapidamente, estava discutindo com o responsável por robótica no SESI, lá em São Paulo, aqui SESI Senai em São Paulo, que você tem garotos que não sabem nem equação de segundo grau, eles próprios desenhando equações diferenciais, porque eles descobrem imediatamente, quando começam a botar um robô daquele de rodinha para andar no chão, se você jogar 100% da força do robô nas rodas, ele começa a deslizar. Então, você tem que fazer uma aplicação incremental de força. Você tem aluno do começo do ensino médio aprendendo equação diferencial, porque precisa dela. E eu acho que é aí que está a mágica da coisa. Nós temos que mudar a forma como a gente ensina, de ensinar tudo, para a eventualidade da gente precisar depois, para a gente ensinar o que precisa e o todo aparecer como contexto. E é isso que não está acontecendo, pelo menos não na intensidade que deveria acontecer. Nessa escola, nessas duas escolas do NAVE, o sucesso que a gente tem com os garotos aprendendo jogos, e por causa de jogos, física, biologia, música, assim por diante, matemática, é muito grande. Marco Antônio, 415, sede de São Paulo. Sustentabilidade e o mundo virtual podem ser parceiros, já que um produz e o outro acaba tendo aí que resolver esse problema? A gente podia fazer um jogral para responder, né? Mas tem uma... A primeira coisa é o seguinte, o digital é uma ameaça, como o Tião mostrou aqui. É uma ameaça radical por causa daquela lei que eu mostrei lá, tá certo? Só para a gente fazer uma conta aqui. Um celular de 2006 tem alguma coisa como 1/20 da capacidade de um celular de hoje. Então, ninguém aqui deve ter um celular de 2006, simplesmente porque ele não roda mais nada. A gente evolui os softwares, tem que evoluir o hardware, e vai o lixo para a Gana. Isso quando vai para a Gana, né? Porque tem uma parte significativa que não vai para lá. Simplesmente não é tratada. Então, essa é a primeira coisa. Agora, o que tem aí que eu acho que vai mudar significativamente a nossa perspectiva de controle sobre os objetos e o seu fluxo na economia e na sociedade? É um negócio chamado internet das coisas. É a possibilidade de você identificar, do ponto de vista informacional, objeto por objeto, até o ponto de você pegar uma banana específica, botar um rótulo nela e dizer, essa banana foi colhida no dia tal, passou por tal transporte, fez isso, e essa casca daqui foi jogada no chão pela Lucélia Santos. Entendeu? E aí a gente catar ela e dizer, Lucélia, ó, essa casca é sua. Então, esse processo que o Tião está falando, que a gente tem que responsabilizar os múltiplos agentes, e não só o cara que fez, ou o cara do Ministério Público Ambiental, pelo fluxo dos objetos dentro do ecossistema como um todo, eu acho que tem uma parceria fundamental que é possível fazer aí, e ela já começa a acontecer. No caso de alguns países, você consegue identificar, por exemplo, que carro tem peças de que outros carros foram desmontados no processo de reciclagem ou de upcycling. Só para reforçar, eu não cheguei a falar, mas no ano passado foram produzidos cerca de 300 e algumas coisas milhões de PCs. Foram produzidos 468, se eu não me engano, celulares e smartphones. As pessoas consomem.
E aí a questão está, o pós-consumo, o que eu faço? Por exemplo, você acabou de dizer agora, quem é que tem um celular em 2006? Ninguém tem, nem eu mesmo tenho. Agora, para onde foi que a gente destinou isso? Quem é que é responsável por isso? Quem é? Quem produz, quem comercializa, quem consome, que tem por obrigação de destinar correto. Existe tecnologia suficiente para destinar, reaproveitar e tratar. Sem contar que eu torno a dizer, gerando trabalho e renda para as pessoas que vivem disso. Então, assim, a questão está no descarte e na destinação correta. E na responsabilidade por quem produz e por quem comercializa. Aí, a tecnologia ela é boa e ela é de bom uso para a sociedade, para o ser humano em geral. Porque já não tem mais como voltar atrás. É como se eu quisesse que as pessoas voltassem à roda depois que inventaram o carro. É preciso se pensar no carro movido a eletricidade, é preciso pensar no em energia reaproveitável? Mas, acima de tudo, é preciso compartilhar, porque não adianta você querer inventar um carro elétrico e não dar possibilidade daquelas pessoas que nunca tiveram acesso, não continuar tendo acesso. Opa, peraí, a gente consumiu tudo, agora não é vez de vocês, não. Novamente, vocês voltam para a exclusão. É a história que eu te contei da VASP e da Varg. Então, é preciso se consumir com responsabilidade. E, acima de tudo, o pós-consumo com mais responsabilidade ainda. Só sucesso! Uma salva de palmas calorosíssima para os nossos debatedores. Obrigada. Obrigada, Tião. Obrigada, Silvio. Bem, agora eu quero avisar vocês que vocês vão ganhar presentinhos, mas antes eu gostaria de convidar o professor Arnaldo Nisquier, doutor em educação pela UERJ, jornalista, ocupa a cadeira número 18 da Academia Brasileira de Letras, sendo também membro da Academia das Ciências de Lisboa. Consultor de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, foi agraciado em 1982 com a Legião de Honra da França, além de diversas outras condecorações. Eu vou passar a palavra para o professor Nisquier e, no final de tudo, nós vamos nos despedir e, na saída, vocês vão ganhar de presente o livro que ele vai oferecer a vocês. Professor. Meus amigos, boa tarde. Pediram para eu sair correndo. Como eu já fui atleta, eu vi onde é que era a saída, porque eu ia dar uma corrida e fugir. Mas sair correndo, eu tenho 10 minutos para contar tudo que acumulei ao longo de mais de 60 anos de magistério. Evidentemente é impossível, tarefa é impossível. Mas eu escrevi um livrinho a pedido do Dr. Walter Vicione, diretor do Senai SESI de São Paulo, que vocês vão receber agora na saída gratuitamente, e eu espero que ele sirva de instrumento de reflexão para vocês todos. O livro ficou bonitinho, está muito bem editado. Em segundo lugar, minha preocupação. Eu estou vendo na imprensa uma grande divulgação em torno da defesa das toninhas, que são esses mamíferos geniais que enfeitam a Baía da Guanabara do Rio de Janeiro. E eu, particularmente, como educador, eu estou preocupado com os toninhos. Os toninhos no Brasil todo. Os toninhos que não têm escola. Os toninhos que têm uma escola precária, que têm professores desestimulados, professores sofridos em relação à sua autoestima, porque recebem, em geral, salários miseráveis. Essa é a realidade nacional. Nós podemos falar coisas muito bonitas, e nós temos aqui exemplos admiráveis do Tião do Luxo, do Silvio Meira, do que disseram o Paulo Scaff, o Eduardo Eugênio Gouveia Vieira,
o próprio professor Vicione, mas a preocupação nossa ela tem que ser em grande estilo, macro. E eu acredito sinceramente que sem educação o nosso país não andará. Nós estamos com um percentual do PIB, do Produto Interno Bruto, de 4% para aplicação em educação. Só que o PIB previsto era de 4,5%, e agora já se sabe que ele será menos da metade disso. Tanto que já estão chamando o nosso PIB de PIBinho. Então, eu digo a vocês, sinceramente, que sem uma vontade política, sem a educação ser a prioridade devida dos nossos governantes, vai ficar difícil encontrar recursos, e nós vemos distorções, como foi dito aqui pelo Paulo Scaff, feliz da vida. O sistema S, particularmente o da indústria, aplica mais recursos do que a Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, que é o estado que tem 52% da economia brasileira. Isso é bonito da parte do Senai e do SESI, mas denota exatamente a preocupação do nosso governo, ou a despreocupação do nosso governo em relação às necessidades prementes do nosso povo. Acho formidável que nós estejamos aqui discutindo as questões da água. Água doce, no mundo, significa 4% de toda a água existente. Isso, se não houver providências e economia, é possível que um dia falte. Existe o problema da alimentação. O mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas que são subalimentadas. E nós temos uma boa parte disso aqui no Brasil, especialmente nas regiões pobres, que existem em todas as regiões, e particularmente no Norte e Nordeste. E nós temos a questão da energia. Nós todos defendemos a necessidade de uma energia limpa. O que é energia limpa seria a energia do etanol, seria a energia eólica dos ventos, seria a energia solar, e nós já vamos aplicando em diversos estados esses experimentos que nasceram lá fora. Mas energia limpa, tudo bem. São elementos nucleares do que a gente entende hoje que seja a sustentabilidade. Mas eu acho que nada disso vai funcionar sem que nós tenhamos também o que eu chamo de educação limpa. Educação limpa é aquela prioritária, é aquela que reconhece o esforço dos professores, é aquela que não se conforma com a existência de 14 milhões de analfabetos no Brasil até hoje. É uma coisa inacreditável. Vocês veem o Silvio Meira falar coisas extraordinárias a respeito do desenvolvimento científico e tecnológico, do uso do computador em educação. Claro, é um avanço, é uma coisa extraordinária, mas o professor que corre de 3 lugares para poder ter um salário razoável, o professor que é remunerado de maneira vil, porque é a profissão mais mal paga de todas, foi feito um cálculo. O professor ganha, em média, hoje no Brasil, cerca de R$1.000 por mês quando ganha. A medicina, que é a mais bem paga, são R$7.000. Quer dizer, o médico tem esse privilégio merecido, e por que os professores não têm o direito a uma vida digna, a receber de forma compatível? Então, a minha preocupação, e eu vou concluir, porque infelizmente não há o que fazer, é que a gente transforme essa educação limpa numa preocupação nacional, que nós não tenhamos tantos tuninhos e tuninhas sofrendo em nosso país, e que todos aqueles nossos, Tião do luxo ou Tião do lixo, sejam, na verdade, não o Tião do lixo que deu uma demonstração tão bonita da democracia racial brasileira, que nós não tenhamos mais tantos Tiões do lixo, mas que nossos Tiões todos sejam do luxo, porque é isso que o nosso povo merece. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.
Agradeço sinceramente aos nossos convidados debatedores, ao Silvio Meira, ao Tião Santos. Agradeço a vocês, professores, a vocês que vieram até aqui. Uma salva de palmas para vocês. Eu tenho um amigo muito querido que diz assim, só sucesso. Esse encontro foi abençoado, foi realmente só sucesso. É só uma pena que o tempo não nos permite levarmos essas questões adiante, passarmos a tarde inteira juntos, debatendo, fazendo perguntas, debatendo e tentando encontrar caminhos. Mas que nós tenhamos outras oportunidades juntos. Agora vai haver um pequeno show, que deveria ser grande, vai estar tudo muito rápido hoje. Então, nós vamos chamar o show do Marcelo Genesi. Curtam muito. Boa tarde, obrigada.